Olá pessoal, neste vídeo nós vamos criar o nosso primeiro processo multithread no BRPA. Então vamos lá, vamos criar aqui um novo processo. Eu vou chamar esse processo de paralelismo. Vamos salvar aqui e vamos iniciar. Bom, como é que nós fazemos para que um processo rode em paralelo no BRPA? É bem simples, é só criar as regras que a gente desejar que elas sejam executadas em paralelo. Então nesse exemplo aqui, vamos criar aqui 4 regras para que elas sejam executadas em paralelo. Eu vou querer que essa minha regra 1 inicie o processo. Eu vou querer que essas 4 regras aqui sejam executadas em paralelo. E no final eu vou querer ter mais uma regra, que a ideia o que é? Eu quero medir o tempo do início do meu processo até o final dele e ver quanto tempo isso aqui vai levar. Bom, então como é que nós fazemos para que essas regras sejam executadas em paralelo? Simplesmente ligando elas em paralelo. Então vamos ligar aqui as nossas regras. Estamos aqui quase terminando. Bom, então esse aqui é o esqueleto do meu processo. Bom, então o que nós vamos colocar em cada uma dessas regras? Essa regra inicial, eu vou querer pegar o momento inicial, né, quando ela inicia, e armazenar esse dado em algum lugar da memória onde eu possa recuperar depois aqui no final, né, onde eu vou pegar o tempo final e subtrair do meu tempo inicial. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a forma mais simples é criar uma variável em memória, usando aqui nas minhas funções internas, a minha opção sendData. Então eu tenho uma função que eu posso criar aqui uma chave, então a minha chave eu vou chamar de tempo. Aqui eu vou passar o valor, então o valor aqui eu vou pegar uma função de conversão inicialmente para converter uma data em string, então uma data e hora. Então a data e hora que eu vou colocar aqui dentro vai ser a data e hora atual, né, no momento da execução. Então vou usar uma função interna, chamada now. E vou dizer o tempo que essa variável vai ficar na memória. Se eu informar 0, significa que ela não vai expirar. Então é uma variável que vai ficar lá por um tempo indeterminado e eu depois, posteriormente, apago essa variável manualmente. Bom, então criei aqui a primeira função, né, da minha primeira regra. Vamos ver se isso aqui está compilando. Legal, está tudo certinho. Bom, nas regras em paralelo, eu simplesmente vou querer simular um intervalo de tempo aqui, né? Eu vou querer que ela fique parada ali, simulando como se ela estivesse processando alguma coisa. Então eu vou usar uma função chamada zip e vou passar aqui uma quantidade de milissegundos aqui. Vou passar 10.000 e esses 10.000 milissegundos vão representar 10 segundos. Acho que é o suficiente para que a gente veja o processo funcionando. E vou copiar esses 10 segundos para essas regras aqui, e que aí a gente já tem aí um número fácil de ver o cálculo, né? Vamos para a regra final. Então nessa regra final, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar a hora atual e subtrair daquela minha hora inicial, né? Acho que a forma mais fácil de fazer isso é criando aqui uma variável local, eu vou chamar ela de s, né, uma variável do tipo string, porque depois eu vou querer apresentar esse resultado em memória. Então eu vou fazer depois uma conta multiplicando o resultado daquela desse intervalo de tempo por 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Então eu vou usar aqui uma função de conversão, que é a minha função float para str, né? Vou tirar isso daqui que eu não preciso. E aí aqui dentro eu vou fazer o cálculo, né?
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui mais um conjunto de parênteses, porque nesse final aqui eu vou multiplicar o resultado disso daqui por 24 vezes 60 vezes 60. E aí aqui dentro desse parênteses eu vou pegar aquela minha variável que está em memória. Só que aquela variável que está lá, ela está no formato de string, então eu preciso converter isso daqui para hora, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pôr aqui a minha função para receber o dado que está na memória, então eu vou usar uma função receiveData. Aí aqui eu vou passar o nome da minha variável, que é tempo. Vou passar aqui também a minha função now, então eu vou pegar o null da minha variável, só que menos esse daqui. Só que esse retorno aqui, ele vai voltar em string. Então o que eu preciso converter? Eu vou precisar transformar isso de string para datetime novamente. Então eu passo isso daqui e encerro aqui. Então eu acho que a conta aqui está certo, né? Depois a gente vai testar para ver se eu não errei nada. Mas basicamente eu tenho aqui a minha função aonde eu vou receber o dado da memória, que está aqui, vou convertê-lo de string para datetime, vou fazer essa subtração da hora atual por esse datetime. Isso aqui vai me dar um número bem pequenininho, né, porque as horas elas são armazenadas em casas decimais, num número real, né, e os dias são armazenados em número inteiro. Isso vai me dar um número flutuante, e aí eu vou converter esse número para string e armazenar aqui. Então provavelmente ele vai me dar os segundos, ponto, um conjunto enorme de números, que vão ser lá os milésimos, né, aqueles números, o resultado aqui da conta do número real. Bom, e aí o que eu vou fazer no final? Eu quero apresentar esse número, né? Então vamos vir aqui e pôr um show message. Coloquei no lugar errado. Deixa eu tirar aqui meu show message. Tinha que estar aqui embaixo. E aqui eu vou apresentar o resultado da minha variável S. Então vamos salvar esse programa. Salvo, joia. Vamos executar o nosso processo e ver se ele vai funcionar da forma que nós esperamos. Então ele passou pela regra 1, pegou aquele intervalo inicial, e agora ele está executando a regra 5. Vocês vão notar que a execução desses programas aqui na parte interna, ela não necessariamente acontece numa ordem. E outra observação importante que nós temos aqui é o seguinte: aqui no BRPA Studio, a execução das regras aqui, elas não acontecem de forma paralela. Paralela, não, eu digo simultânea. Por quê? Justamente para a gente conseguir debugar o código com mais facilidade. Se essas 4 regras estivessem sendo executadas ao mesmo tempo, ficaria praticamente impossível da gente entender se tivesse algum erro, entender o que o sistema estava fazendo. Bom, então observa, o cálculo aqui ele deu certo. Ele chegou aqui na última regra e ele me deu aqui aproximadamente 50 segundos. Então esse intervalo a mais, esses 10 segundos, representa essas atualizações de tela, né? Isso aqui às vezes leva um pouquinho menos, às vezes um pouco mais, depende do processamento da sua máquina, né? Aqui a gente está executando esse processo no notebook, mas deu para ver que o tempo que isso aqui levaria se isso fosse um processo contínuo, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou submeter esse processo aqui lá para o BRPA, mas antes faltou um detalhe. O que é o detalhe que nós precisamos fazer? Lá no ecossistema do BRPA, eu não vou ter a possibilidade de ver um show message, né, porque ele executa tudo isso em background, né? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou armazenar o valor desse S numa variável de memória e depois eu tenho como consultar a memória e ver qual o valor que ele deu lá.
Então eu vou vir aqui em Templates, eu vou usar aqui a minha função interno e eu vou dar ali meu send-data. Deixa eu só puxar isso aqui um pouco mais para baixo, para a gente conseguir enxergar ali, senão a gente não vai ter a visão do menu. Então, interno. Ainda não deu, só mais um minutinho, que a minha tela ela é bem pequena aqui. Acho que agora vai. O send-data está aqui. Bom, então, essa variável eu vou armazenar numa variável chamada resultado. O valor que eu vou passar aqui é o meu S. E o intervalo também eu vou colocar 0 para que ela não expire. Joia. Vou salvar esse programa aqui. Só compilar para ver se não tem nenhum erro. Não, está tudo certo. Bom, vamos submeter isso ao meu ecossistema do BRPA. Chama esse BRPA de prod. Ok. Joia. Bom, agora nós vamos lá na ferramenta BRPA admin. Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, o meu processo já veio para cá, então eu tenho aqui meu processo em memória e eu consigo enxergá-lo aqui. Os meus recrutadores já estão aqui preparados, mas nesse momento eu não tenho nenhum ambiente aqui definido, né? Não tenho nenhum manager na memória, nenhum worker, nenhum machine. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui um manager, somente um, e vou criar também somente um worker. Machine, como a gente não está trabalhando com nenhum código em Python, não vai ser necessário. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou rodar agora o meu processo e vou medir o tempo que ele vai levar tendo somente um worker em memória. Mandei rodar, ele já começou a fazer as transações aqui, criou as minhas 4 regras em paralelo, cada uma vai levar 10 segundos. Faltam 2. Finalizando. Joia. Terminou. Bom, vamos ver aqui o tempo que isso levou. Vou vir aqui na memória, dar um refresh. Tem agora aqui minha variável resultado. Ó, levou aproximadamente 45 segundos para fazer esse processo. Então, muito próximo ali do que levou dentro do estúdio, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar a criar aqui mais workers. Coloquei aqui 6 workers aqui em memória para que o sistema fique até com uma folga. Bom, vamos pedir para que esse processo rode novamente. E vamos ver agora quanto tempo leva. Terminou o processo. Vamos ver aqui na memória qual o resultado. Então, anterior ele estava levando 45. Vamos ver quanto vai levar agora. Note que já caiu para 11 segundos, né? Então, como a minha máquina aqui, ela tá, nesse momento, ela está processando, né? Então, esse número aqui, ele chega muito próximo de 10, né? Dependendo de como a sua memória está livre ou não, né? Vamos executar novamente, ver se ele baixa mais um pouco.
Rodou, vamos ver agora. Ó, já baixou para 10.1. Então perceberam, né, a vantagem do paralelismo do BRPA, né? Quando eu tenho esse ambiente com todo esse poder de processamento distribuído, né, a gente vê que a forma de criar um sistema rodando em paralelo em computadores distribuídos, fazendo toda a parte de multithread, para a parte do programador ela é muito simples, né? Então neste vídeo era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigado por você que ficou assistindo este vídeo até aqui e até a próxima.